de Deus. Então, logo isso diz respeito aonde nós congregamos, na IADAM. Então, é um curso bíblico das Assembleias de Deus. Então, não vai haver nenhum ensinamento distorcido da nossa IADAM. Nós vamos estar firmados com o propósito da nossa igreja. Amém? Eu coloquei um texto, né, que se encontra em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Somente até aí, irmão. Porque nós, muitas das vezes, quando estamos em uma empresa, nós fazemos cursos para nos aperfeiçoar para aquele serviço. E muitas das vezes, quando você não tem o curso exigido, né, que hoje tem o TBO, que é o mais básico para quem vai começar, você não entra nessa empresa. Então você procura estar preparado para aquela empresa. Mas aqui a palavra fala: procura apresentar-te a Deus. Não é ao homem, é a Deus, né? Aprovado, mas em outra versão diz como obreiro aprovado, né? E aí, pode passar, meu irmão. Qual o propósito do IBADAM? Não é formar teólogos, irmãos, tá? Se você imagina que vai entrar nesse curso e vai dizer assim: eu vou sair um teólogo. Nós temos a faculdade de Boas Novas que tem teologia, sexta teologia. Você pode se matricular e sair um teólogo. Mas o principal objetivo do IBADAM é formar obreiros para a obra do Senhor, para o reino do Senhor, que hoje está muito escasso, né? A gente vai trabalhar para dar um ensino sólido da palavra, para que você possa crescer espiritualmente e preparar para o ministério, né? Ontem eu falei aqui nesta igreja que não é para o púlpito faz parte, mas a obra de Deus, ela é daquela porta para fora. Você precisa estar preparado. Em qualquer momento Deus quer nos usar, mas qual a preparação que nós temos? A gente vai olhar que Deus utilizou um homem chamado Pedro, e ele era um homem que não tinha um grande ensinamento, mas Deus usou Paulo, que tinha um profundo conhecimento. Deus quer nos usar, e muitas vezes a gente fala de qualquer jeito, não, mas Deus quer usar mais aqueles que têm mais conhecimento dele, tá? Então nós vamos tentar, né, com a ajuda do Espírito Santo, preparar para o ministério. Por favor. Qual a nossa visão? Conhecer profundamente a Bíblia, né? Tem muitos que aqui já têm anos de crente, mas que ainda não têm um conhecimento mais aprofundado da Bíblia, da palavra de Deus. Então, a nossa missão é conhecer profundamente a Bíblia, viver o Evangelho na prática, servir com excelência no reino. Por favor. E as disciplinas, irmãos, elas estão, eu coloquei aqui, né, resumida em 5, mas a gente vai ver a grade curricular, né? Antigo Testamento, Novo Testamento, panorama bíblico, hermenêutica e exegese. Você pode passar, por favor? Teologia sistemática, cristologia, pneumatologia e soteriologia. Homilética, liderança cristã, ética cristã e evangelismo. Disciplinas históricas, a história da igreja, a história das Assembleias de Deus e doutrinas bíblicas. Essa aqui é a grade curricular, tá? Eu não vou detalhar porque elas vão estar na apostila, mas eu queria só ressaltar algo, né? Ela está dividida em módulo, né? E ali as disciplinas, que são 1, 2, 3, 4, né? 5, cada uma dessas, no mínimo, são 8 aulas, né? A duração de aproximadamente 1 mês, né? A introdução ao Antigo Testamento vai ser a que nós vamos iniciar hoje. Mas o que eu quero ressaltar, passa mais uma, por favor, irmão. Tem a formação pedagógica, né, que é a língua portuguesa, a metodologia do estudo, e embaixo aqui tem a formação ministerial. Do curso, elas são 9 apostilas, porque o intuito deste curso é formar obreiros, né? Formação ministerial. Pode passar, irmão, por favor, mais uma vez. Mais uma. E qual é o nosso objetivo, né, que a gente colocou, né? Firmar na palavra, ser cheio do Espírito Santo, comprometido com a igreja, preparados para um chamado, e para que a gente possa
ter uma base bíblica, eu coloquei de por todo mundo, pregar o Evangelho, conhecereis a verdade vos libertará. Amém? A conclusão: formar servos preparados, conhecer a Deus verdadeiramente e impactar vidas para o reino. Isso aqui eu vou estar disponibilizando no grupo, irmão, para que você possa estar sempre lendo e entendendo por que você está aqui, né? Tá bom? Então eu quero que vocês estejam cientes, né, que este curso é para formar obreiros. Amém? Amém. Quantos se alegram por estar aqui? Dá um aplauso ao Senhor. Amém? Assim que você se matricula, irmãos, a gente coloca você em um grupo. Esse grupo, irmãos, ele é para que a gente possa nos manter informados, né, acerca das atividades que irão acontecer, acerca das informações que a gente precisa passar, tá? Então, se a gente colocar você no grupo, por favor, não saia, porque tem umas pessoas que não gostam de grupo e acabam saindo, tá? Mas não saia deste grupo, em nome de Jesus, tá? Então, eu queria chamar o pastor Josué para que ele possa falar em algumas palavras, né, e dar o pontapé inicial, né, e logo após, se o senhor quiser chamar o pastor André para orar pelo nosso professor, vai ser bênção. Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus por esse momento tão especial na vida da Igreja do Senhor Jesus, na área 94. E nós louvamos a Deus porque hoje é um dia que fica marcado. É um dia que com certeza vocês lembrarão desse dia que vocês deram início a este curso de teologia, curso básico de teologia. Eu sei que durante a caminhada a gente vai encontrar algumas dificuldades, e eu sei que alguns talvez não encontrem essa dificuldade, mas alguns com certeza, principalmente aqueles irmãos que às vezes são muito ocupados, né? E às vezes não sobra às vezes muito tempo, e às vezes é tão corrido o dia a dia. Mas eu creio que os nossos professores, que são verdadeiramente pessoas que estarão facilitando da melhor forma possível o nosso aprendizado, e com certeza o nosso aprendizado será um aprendizado de excelência. Eu lembro, meus amados irmãos, que sempre o pastor Samuel, quando ainda era diretor do Ibadan, quando eu cheguei em Manaus em 89, e quando iniciamos ali no tempo central do Ibadan, o pastor ele ainda era o diretor do Ibadan, e depois foi passado para o pastor Edson Alves, que foi o nosso diretor do Ibadan. E a gente, nessa época, morava no bairro de Aparecida, e eu vinha caminhando lá do bairro de Aparecida para o tempo central, naquela época. E depois foi mudado, um ano depois nós mudamos para cá, para o Canaã, quando compramos aquele terreno ali, e foi rapidamente ali modificado aquelas salas, e foi ali implantado o Ibadan. E eu confesso aos irmãos que nós encontramos algumas dificuldades, principalmente naquele momento em que nós, eu posso dizer assim, eu tinha umas economiazinhas, né, na época do banco, que todo mês eu ia lá, tirava o que rendia, a poupança, para me pagar o meu aluguel e nós nos mantemos durante o mês. Eu não me preocupava com o Ibadan, porque o Ibadan foi pago, na verdade os 3 anos de Ibadan foi pago pela nossa igreja em Monte Alegre, a qual frequentávamos. Nós fomos enviados para fazer o Ibadan, e o pastor Océlio Namade Araújo, que hoje é o pastor presidente da convenção pela CGADB ali no estado do Pará, naquela época era o nosso pastor ali naquela igreja. Mas confesso aos irmãos, nós tínhamos, eu lembro que a nossa turma começou com 72 alunos e finalizou com 30 alunos, porque alguns pararam pelo meio do caminho. Eu confesso aos irmãos que quando eu tive meu dinheiro bloqueado, acho que alguns aqui, né, dessa época, eu lembro muito bem, aí eu passei um sufoco, irmãos, que vocês não querem imaginar. Eu vinha andando, pastor André, pastor Jonas, eu creio que ele já contou isso aqui. Eu vinha andando do bairro de Aparecida, aqui no Canaã, a gente vinha andando a pé,
porque nós não tínhamos o dinheiro do ônibus. E eu lembro-me que quando terminava o Ibadão, a gente ia andando e quando dava 15 para 1 hora da madrugada, a gente conseguia chegar em casa. Foi um momento assim muito difícil, mas em nenhum momento nós pensamos em parar. Claro que depois os colegas descobriram que nós estávamos vindo e retornando a pé e faziam aquela vaquinha, né, mas era um constrangimento muito grande. E graças a Deus foi nessa época que Deus foi abrindo as portas e a gente conseguiu um trabalho e graças a Deus conseguimos nos manter. Mas eu sei que esse foi apenas um dos obstáculos. Mas o que eu quero dizer esta noite para você, querido e querida, não desista em nome de Jesus. Faça o possível, mas conclua esse curso que hoje está sendo entregue a você. Faça o possível, lute com todas as suas forças, mas não desista. O inimigo vai tentar de todas as formas paralisar-te, mas eu quero te dizer, se você continuar, no dia desta formatura, você vai lembrar dos momentos de dificuldade, mas você vai vibrar com a vitória que o Senhor, Ele vai te dar. O texto que já foi lido esta noite, nos diz que nós devemos procurar nos apresentarmos diante de Deus como um obreiro aprovado. E para sermos obreiro aprovado, nós precisamos passar dos processos, enfrentar os processos, que maneja bem a palavra da verdade. Deus está te trazendo essa noite, a este lugar, para você iniciar, para que você seja um grande manuseador e um grande ensinador da palavra de Deus, porque assim como os nossos professores vão iniciar uma tarefa aqui fazendo discípulos, você também terá esta grande missão assim que o Senhor te confiar. Aliás, nós já temos essa responsabilidade e é por isso que estamos aqui, nos capacitando para este momento especial nas nossas vidas, na vida da Igreja do Senhor Jesus e em prol do reino de Deus. Eu quero te convidar a nos posicionarmos de pé. Aleluia. Eu quero chamar aqui o pastor Irã e com muita honra vai nos presentear.